relevante, que eu acho que faz parte das nossas vidas e que vai fazer, eu acho que vocês vão gostar, que é a voz do falar, escrever, é um tema muito bom, muito interessante. Mas antes, vou destacar e divulgar nos Facebook Chubiacaba, um romance que mostra uma cidade fictícia no interior de Goiás. É um livro bom, um livro que leva o imaginário das pessoas a um cenário de ação, de suspense. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, Palavrear e também no Mercado Livre. Outro livro meu que eu quero destacar com vocês é meu livro Contos que eu Conto, uma coletânea de contos filosóficos, reflexivos e que está à venda na Livraria Nova de Jerusalém, Palavrear, Armazém do Livro e também no Mercado Livre, na plataforma Mercado Livre. O último livro meu que esse ano saiu, em 2025, é o livro As Linhas da Harmonia. É um livro de poesias, um coletânea de poesias que fala sobre temas filosóficos, reflexivos, e eu defino com poesia de encadeamento, que uma palavra forma outra até levar um sentido pleno da poesia. Está vendo na Livraria Armazém do Livro e na Livraria Nova de Jerusalém. Muito bom esse livro. Então, pessoal, vamos falar de um tema muito relevante hoje, que é a linguagem falada e escrita e sua relevância. Então, a língua ela é um conjunto de características de falar de um povo, ou seja, ela é a identidade do povo. Pela língua você identifica o povo, identifica uma sociedade, identifica uma coletividade. E também a língua ela divide em linguagem falada e escrita. Linguagem escrita, linguagem falada, os modos de expressar ideias, através da fala, destacando-se os neologismos, palavras novas e todo o conjunto cultural. Ou seja, os neologismos são palavras que são criadas, que têm uma finalidade de expressar uma definição sobre um determinado assunto. Exemplo de linguagem falada. A internet, de acordo com a evolução tecnológica, surge esse termo. Ou seja, que com o avanço do mundo, da sociedade, se inventou, evoluiu a internet, criou a internet. E para poder destacar a internet, criou o termo internet, porque assim ficava fácil identificar aquela forma de comunicação que se tornou tão rápida nos nossos dias atuais. A linguagem escrita é a linguagem padrão, que usamos para escrever com todos os acentos e pontuações que fazem escrita, ou seja, a linguagem padrão é a linguagem que usamos para poder escrever um artigo, um conto, um romance, uma crônica. Então, tem que haver pontuação, tem que haver toda uma padronização para que se faça entendido, para que haja comunicação. Exemplo, linguagem escrita. O conhecimento pleno da escrita, usando a gramática normativa da língua culta, ou seja, na escrita, se você vai usar a língua culta, uma linguagem mais refinada, mais sofisticada. Então, na língua escrita se usa isso. Pluralismo deve fazer parte de todo o modo de entender que a língua tem a sua diversidade. Isso deve ser respeitado, sendo expressão cultural de uma sociedade, ou seja, a pluralidade é a diversidade. Os vários modos de expressar uma língua, né? Os sotaques, regionalismo, de fala, tudo isso é a pluralidade. Exemplo, uso do S no caso de habitante do Rio de Janeiro. Quando a gente aborda sobre isso, é a pessoa que você nota que a pessoa é do Rio de Janeiro, porque ela fala muito puxado o S, puxa muito o S. Então, você já nota que já é daquele estado, daquela região. Então, isso é muito importante, né, para identificar aquele povo.
E também o uso do R específico, mostrando que o habitante do estado de São Paulo, ou seja, quando a pessoa fala, suponhamos o exemplo, carro, caro, né, que reduz o R. Você nota que ela não é do estado de Minas Gerais, de São Paulo, Pernambuco, Goiás, que ela é de São Paulo, que ela é originária de São Paulo, por causa que ela puxa bastante o R. Enquanto em Goiás e Minas Gerais, com sotaques bem parecidos, que às vezes não sabemos distinguir. Entretanto, há diferenças que não são tão visíveis. Aqui em Goiás, a gente fala que Goiás e Minas Gerais tem um sotaque parecido, mas tem as suas diferenças. Exemplo, né? O ai. O ai se fala muito em Goiás e Minas, mas em Minas se usa muito, né? Bastante. Se usa bastante o ai, não igual aqui em Goiás. Então, é um traço linguístico de lá, de Minas Gerais, e não de Goiás. E aqui em Goiás, a palavra de que fala em Guariroba, né? Guariroba, a gente fala gueroba. Só que não está errado usar o termo gueroba, porque é um termo regionalista do estado de Goiás. Guariroba está certo, é a palavra da norma culto. Mas gueroba não está errado, porque é o regionalismo do estado de Goiás. A expressão idiomática, quer dizer, a expressão do idioma, é a certeza da manifestação de um povo, pois sensibiliza a sua forma de ser e perceber. Ou seja, o idioma, o sotaque, identifica um povo de uma região, de um estado, de um país. Isso aí é o idioma daquela região, daquele lugar. O que às vezes é um erro gramatical, para a linguística, que é a linguagem da ciência da língua, que estuda a língua, as suas formas de expressar, não existe esse problema, pois o que importa é a mensagem que será emitida pelo emissor, ou seja, a pessoa que emite a mensagem, que fala ao receptor, que a recebe, a pessoa que recebe a mensagem. Ou seja, havendo um entendimento do que foi dito, não há erro. Ou seja, se há uma comunicação, se a pessoa fala e o outro escuta o que a pessoa está falando, identifica o que a pessoa está falando, não há erro. Não há nada de errado, porque houve a comunicação. Exemplo, você é você, que antigamente falava voz mercê, no tempo do Brasil Colônia, Brasil Império, né? Falava voz mercê, que também não estava errado. Que é uma forma de expressar o que a pessoa queria dizer. Você é estacadamente errado, não estacadamente errado. Entretanto, na fala coloquial do dia a dia, você não está gramaticalmente errado, entretanto, na fala coloquial do dia a dia. Quando a gente fala na fala coloquial do dia a dia, não está errado, está certo, porque o que importa é a comunicação. A linguagem falada deve ser usada de acordo com o meio e que seja, deve haver uma adequada linguagem ao lugar onde o indivíduo vive. Não se pode falar de forma difícil em uma conversa informal ou no meio rural, porque não haverá discernimento do que foi dito. Deve-se usar uma linguagem simples que faça a comunicação acontecer. Ou seja, na linguagem falada, você não vai usar uma linguagem que, no meio rural, suponhamos, uma linguagem muito culta, muito erudita, que não vai haver comunicação. A pessoa simples do campo não vai entender. Já no meio acadêmico, num lugar sofisticado, num lugar mais refinado, você não vai usar a palavra você. Você vai usar a palavra que vai identificar com aquele lugar uma linguagem mais fina, mais sofisticada, para poder haver a comunicação, para poder ser uma comunicação mais fluida, mais forte, mais adequada àquele lugar. E lembrando que você
é a forma reduzida de você. Outro grande absurdo linguístico, completamente equivocado, que eu vou abordar agora, é considerar que um estado tem o melhor português falado no Brasil que outros estados. Isso não existe para a linguagem falada, ou seja, cada povo tem o seu sotaque próprio, e isso não o faz melhor, melhor. Apenas são dialetos construídos ao longo da história. Ou seja, muita gente fala, tal estado fala melhor do que o meu, ou tal lugar fala melhor o português, no caso do Brasil. Só que isso, para a linguística, para estudar da língua, isso não existe. O que há são variantes linguísticas, são modificações que aconteceram ao longo da história, ao longo do tempo. Para a língua falada, isso não existe. Isso é completamente absurdo. Por isso não existe na linguagem falada. Por fim, a linguagem evolui de acordo com as necessidades e que ela evolui e é dinâmica, não ficando estática, parada no tempo. Ou seja, uma palavra que era usada no passado, hoje não se usa mais, ficando obsoleta. Né? Uma palavra que a gente usava no passado, nós não utilizamos mais o termo dela, porque ela já se tornou obsoleta. Exemplos, né? Balela. Balela é mentira, é boato. E boticário. Boticário, expressão muito usada no período colonial e na República Velha, que significa farmácia. Antigamente, no período imperial colonial, até no começo da República Velha, utilizava muito para boticário, que é a farmácia. Hoje não se usa mais boticário, se usa farmácia. E também balela. Balela não se utiliza mais. É mentira, boato, né? Hoje se utiliza outra palavra, né? Fake news, né? Que é a balela, o boato hoje em dia, de espalhar mentiras, espalhar verdade, né? Hoje em dia se utilizou esse estrangeirismo, fake news. Em suma, tanto a linguagem falada e escrita são importantes, porque revelam a identidade de um povo, uma sociedade que existiu e uma coletividade que evoluirá para a linguagem se expressar de acordo com o meio que está. Ou seja, a língua ela não fica parada no tempo, ela se evolui, ela transforma o meio que vive, ela transforma a sociedade, ela transforma a coletividade. E ela evolui para transformar o mundo, para transformar a sociedade. Então é isso que é a língua. E a língua escrita e falada tem esse objetivo, transformar o mundo, transformar o pensar das pessoas, a realidade das pessoas. Por último, pessoal, hoje eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo, que viram esse nosso episódio de hoje, e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e vamos divulgar o conhecimento, vamos espalhar o conhecimento para todas as pessoas. Compartilhe, se inscrevam e no meu canal, Reflexões e Pensamentos desse escritor que vos fala, Penha Lobo. E compartilhe com seus amigos, familiares, e vamos divulgar o conhecimento a todas as pessoas. Muitíssimo obrigado. E fiquem com Deus com o nosso próximo episódio, que eu tenho certeza que vocês vão